quando eu vejo dois pastores querendo debater comunismo, é que a gente vê que, que os pastores do nosso país estão um lixo. Porque se me chamassem para um debate, olha, tem dois pastores que vão falar sobre comunismo, eu ia perguntar assim, é mesmo? E aonde tem comunismo? Aonde que foi implantado o comunismo aqui? Vocês vão debater uma coisa que não existe? Olha, gente, é ridículo, vamos lá. E o senhor falou uma fake news agora muito terrível em respeito ao Respeito, não me interrompe. O senhor não sabe debater democraticamente. Isso é característica do comunismo. Porque todos os países comunistas tendem a ser ditatoriais. Ai, meu Deus, que ignorância! Ô pastor, você é um ignorante. Nenhum país ditatorial tem algum viés de qualquer tipo. Se ele é ditatorial, acabou. Ele é ditatorial. Ele não é nem de esquerda, nem de direita, nem comunista, nem socialista. Ele é só ditatorial. Como é que um ditador, ele tem qualquer viés político? Não tem, não existe. Isso é lógica pura. A partir do momento que ele domina uma sociedade pela força e pelo poder bélico, acabou. A partir do momento em que qualquer pessoa que se coloque à frente de um país pela força, pela agressão, acabou. Não tem mais nenhum tipo de viés político, acabou. O senhor nem sabe o que é comunismo. Aí o senhor vem me dizer que todo país comunista tende a ser ditatorial? O comunismo, eu já expliquei 1000 vezes, o básico do comunismo é não ter um líder, e sim toda a população fazer parte ou ser dona dos meios de produção. Já nem teria líder. E você está falando que todo país comunista... Me fala um país que é comunista. Me fala um país onde foi instalado o comunismo, senhor. Não existe. Todos os países ditatoriais são só ditatoriais. Nada mais que ditatoriais. Quando ele é ditatorial, ele deixa de ser qualquer outra coisa e ele se torna só ditatorial. Mas é muita ignorância, muita ignorância. Essa briga inútil de dois pastores aqui, vamos lá. Aliás, a liberdade só existe em países de matriz cristã. Ô, querido, a liberdade é só em países de matriz cristã. Então a gente vai falar o que lá daquelas épocas onde o cristianismo matou milhares de pessoas? O que a gente vai falar sobre isso? Matriz cristã. O Japão não é democrático? Preste bem atenção. Se há ataque a gay, o melhor se fazer, pela pessoa ser gay, o melhor se fazer é pregar o evangelho. Porque só em países de matriz cristã é que há verdadeira tolerância. Querido, o que a gente mais vê é preconceito de cristão contra homossexual. E tá cheio de pastor pregando ódio, falando até sobre matança de homossexuais. O cristão não precisa se colocar como cristão. Ele precisa só viver em sociedade. Ele não precisa ser cristão pra ter amor ao próximo. Eu conheço muita gente que não leu nunca Eu conheço gente que nunca leu uma palavra de Jesus. Nada. Zero. Nunca nem encostou na Bíblia. E respeita todo mundo, trabalha, paga seus impostos, é educado. Como eu conheço um monte de supostos cristãos, principalmente aqueles que gostam de um ditadorzinho que tá quase pra ser preso aí, que pregam o ódio, que quebram instituições, que pregam golpe militar, que querem grandes ditadores no poder. Vá fazer parada gay na Rússia, vá fazer parada gay na China, vá fazer parada gay na Coreia do Norte. A China, a Coreia do Norte e a Rússia são países comunistas desde quando? O Bolsonaro disse que a Rússia tem um presidente conservador e cristão. Foi o que o Bolsonaro falou. Viu, senhor pastorzinho? Eu queria estar aí nesse debate aí. Eu queria estar aí na sua frente debatendo. O que o senhor tá falando é uma bobagem. Países como a Coreia do Norte tem um ditador, não tem nada a ver com comunismo. É ditador que domina o país sobre poder bélico nuclear. Seu ignorante! E se você não sabe o que é ser ignorante, ignorante é ignorar algum assunto. É o que o senhor tá fazendo aí, mostrando o tamanho da sua ignorância com relação a vieses político-partidários, enfim, o que seja, ideológicos. E principalmente, eu acho com relação à Bíblia até. Que é pior ainda. O princípio básico do comunismo são as pessoas terem a posse de todos os meios de produção, ou seja, não terem líder. Não tem líder. Todos são donos. Isso é inviável, é impossível. Em países genuinamente cristãos é que há. Agora, quando o comunismo quer ascender, a primeira coisa que vai é a ditadura. E a liberdade... Querido, eu quero que você me mostre um país comunista. Aonde que um país conseguiu colocar todos os seus trabalhadores como proprietários de todos os meios de produção?
E eu não vim aqui para ser julgado pelo senhor que está me julgando. Aí já está desnecessário. O senhor foi considerado extremista até no governo Bolsonaro. O senhor foi demitido do IPHAN porque o senhor era muito extremista lá. O senhor publicou no seu Instagram uma publicação minha com a minha imagem mentindo. Usou um texto, um vídeo meu lá editado e é uma mentira. Pastor Tassos. O senhor pode ser o que quiser. Agora o problema é que tem que assumir o ônus de ser contraditório. Na lógica, a decorrência da contradição é a trivialização do sistema. Nada se sustenta. O senhor tem a liberdade para ser contraditório, como está sendo. Eu sou conservador teologicamente, eu sou progressista politicamente, eu sou isso, não sei o quê. Pode ser o que quiser, tem a liberdade para fazer isso. Graças a Deus. Né? Porque na China, na Rússia, não tem essa oportunidade, não. O que Paulo escreveu? Pode ser, me respeito, eu estou falando. Não consegue, o comunista não consegue debater. É impressionante. Chamando o cara de comunista. Mas é muito safado, né? Só porque o cara falou, ele já foi lá e ficou louco com o cara. Não, você que tá querendo lacrar em cima do outro. Tá ridícula essa tua posição, pastorzinho. É pastorzinho. Ele interrompe a pessoa a todo momento. Então Você pode, não pode mais chamar uma de vez, tenha liberdade, respeite quem tá com a Mas por que você fala. está me chamando de comunista? O senhor tá chamando ele de comunista, o senhor fala isso porque isso é um argumento ad hominem. Quem não sabe o que é um argumento ad hominem é aquele argumento que sai do fato e vai pro ataque pessoal. Isso é um argumento ad hominem, vergonhoso pra esse pastor. Vergonha. Mas como o senhor está me chamando de comunista? Porque identitarista é Não, o senhor Então, não pode mas me aí, chamar de calma, comunista. calma, Não, calma. peraí, o senhor é Calma aí, mediador. mas eu Ele sou não pode me chamar vereador, de tá, mas no comunista. seu tempo você fala isso. Mas eu não sou comunista. O comunista não você sabe fala debater. isso. O comunista tem o cacuete da ditadura, da tirania. Se vê claramente aqui. O comunista não aceita as ideias contraditórias, não aceita a democracia. Não é democracia. A tua mentira, pastor, não é democracia. A tua mentira é simplesmente ditatorial. Quem tá sendo ditador é você. De mentir e querer que os outros acreditem na sua mentira, na força. O senhor tem que ser desmascarado aí sim. O senhor nem sabe o que é comunismo e tá falando de comunismo. O senhor é ignorante, nunca leu nada sobre comunismo. Não aceita a dialética de opiniões. O comunista não aceita a pluralidade. Não tem opinião nesse caso. A gente tem que discutir fato, não opinião. É fato. Uma coisa que o senhor não tá discutindo é fato. Você tá dando a tua opinião de uma coisa que você desconhece. A única diversidade que o comunista aceita é se for da mesma coisa. Ô, Tassos, no começo do programa, Agora- a primeira fala foi dele, ele disse que não era comunista de fato. Quem é comunista é quem defende pautas identitaristas. É quem Não, absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Aonde você tirou isso? defende pautas coletivistas. Se uma pessoa tem um rabo de jacaré, a perna de jacaré, o focinho de jacaré é um jacaré. Se a pessoa defende pautas identitaristas, defende pautas coletivistas. E vocês, pastores, não defendem pautas coletivistas? Vocês não são um coletivo de pessoas? Meu Deus do céu, gente, como pode, gente, um cara falar tanta bosta num programa? Meu Deus do céu. Se a pessoa defende a ideia de que temos que separar as pessoas para escravizá-las e dominá-las, Quem disse isso? Aonde isso está escrito? Mostra algum lugar que isso está escrito. Me diz aonde que esse outro pastor disse que tem que escravizar as pessoas. Quem pratica escravidão no Brasil são os grandes fazendeiros aí. Um monte de fazendeiros sendo descoberto. Um monte de fábrica com gente escravizada lá. Pastor cara de pau. se o feminismo quer ser feminista para escravizar a mulher, o negrista para escravizar o negro, isso é uma definição de comunismo. Não é mais a questão da economia. Tem que ficar claro. Pastor Paulo. O senhor é um fascista. E você sabe muito bem que o fascismo se uniu com o nazismo para ir destruir o comunismo. E as nações livres do mundo se juntaram para defender a Rússia. Depois, por uma questão de mercado, o capitalismo começou a inventar na própria Guerra Fria essa loucura de comunismo. Chegou no Brasil em 64 dizendo que as reformas agrárias iam acontecer e que tinha que derrubar o governo. Agora foi a mesma coisa. E quem é que luta pela democracia a vida inteira? Meu avô foi militante na ditadura, meu avô pastor da Assembleia de Deus, militante na ditadura, que teve que fugir para se esconder no Paraná, por causa de, se não fosse isso, seria preso, torturado e até morto. Lutando por o quê? Lutando pela democracia. Lutando pelo que nós estamos tendo aqui hoje. Liberdade de ideias, liberdade de pensamento. O senhor é que está sendo extremista comigo. Dizendo que quem é comunista pensa assim, quem é comunista pensa aquilo. O que é isso? Quem é o senhor para falar assim comigo? O senhor pode se dirigir ao que o senhor pensa, mas não dizer o que o senhor disse a meu respeito. Aonde tem comunismo no Brasil? Exato. Eu faria a pergunta mais ampla. Aonde tem comunismo no mundo? Não tem comunismo no mundo. Nunca foi implantado. É só uma ideia igualitária de meios de produção que não tem como existir. Não tem como você ter um país sem governo, um país sem regra, um país onde todo mundo é dono de tudo. Não dá. É impossível. É uma utopia que nunca foi implantada em lugar nenhum. Aquela Bia Kicis, Damares, cada gente que cria essas teorias loucas. Pastor Tassos. O comunismo é, mais uma vez, uma ideologia anticristã que tem por método, após os pensadores pós-marxistas, por método atuar no âmbito ideológico. Gente, é uma loucura atrás da outra. Porque o que eu vejo é a igreja acumulando dinheiro. Então, cada um é livre pra fazer o que quiser. Agora que vai falar de comunismo,
Gente, essa conversa é tipo assim, a conversa que vai rodando e cai no mesmo lugar. Mas é uma vergonha. É uma vergonha.